Oi pessoal, aqui é a Gabriele, plantonista de Química, e hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz o exercício 4 da lista do professor LG, aulas 49 e 50, conceitos de oxirredução, tá? A imagem mostra o resultado de um experimento conhecido como árvore de prata, em que fios de cobre retorcido em formato de árvore são imersos em uma solução aquosa de nitrato de prata. Nesse experimento ocorre uma reação de oxidação. Já deixei pronto aqui para a gente a reação química completa. Como é que eu faço essa reação química? Bom, ele fala que eu tenho fios de cobre, então inicialmente eu tenho o cobre no estado metálico, representado apenas pelo símbolo dele, e eu tenho fios de cobre em uma solução aquosa de nitrato de prata, um sal. Teria que saber a fórmula do nitrato de prata. Olhando assim, parece muito uma reação de simples troca, em que eu tenho um metal e um sal, ok? Então, eu fiz uma reação de simples troca, o cobre veio aqui se juntar com o nitrato e a prata ficou metálica, tá? E aí, depois eu fiz o balanceamento. Então, montando essa reação química já ajuda bastante a gente a entender o que está acontecendo no exercício, a partir dessas duas informações que ele forneceu, tá? Como o nitrato é um íon em comum nos dois lados da reação, também chamado de íon espectador, eu posso cancelar ele só para ficar mais fácil da gente verificar, tá? Quando eu cancelo ele, nesse composto que ele está iônico, na verdade eu vou ressaltar a prata iônica e vou deixar de representar o nitrato, que é um ânion, e desse lado aqui eu vou evidenciar o cobre iônico e vou deixar de representar o nitrato, que é um ânion, tá? Um minutinho só. Que fica desse jeito aqui, tá? Eu cortei essas duas espécies aqui. Com isso, o que eu consigo observar? O seguinte, o cobre que era metálico nessa reação química, os átomos de cobre, tá? Primeiro, o NOx dele para substância simples é 0, tá? Se o NOx aumentou, então oxidou. E o que está acontecendo aqui é que os meus átomos de cobre estão se oxidando. Então, eu já sei que não é alternativa A, tá bom? Esse tipo de exercício brinca muito com esse conceito do que é átomo, do que é íon e dos conceitos de redução e oxidação, tá? Então, só é íon quando tem carga positiva ou negativa, quando é cátion, quando é ânion. Quando não tem nada, ele é um átomo, tá? Bom, íons de cobre se reduzem. Se daqui para cá acontece oxidação, no sentido contrário, né, daqui para cá, aconteceria a redução. Mas o que está acontecendo nesse exercício é fios de cobre mergulhado numa solução de prata, tá? Então, não está acontecendo o processo reverso. Por isso que o que não está acontecendo aqui é o íon de cobre se reduzindo, tá? Uma evidência disso é se eu tivesse a reação no sentido contrário, eu ia começar a perceber objetos metálicos com a cor cobreada, com a cor bronzeada. Não é o que está acontecendo aqui. Inclusive, a gente está vendo um objeto metálico que inicialmente era um cobre, que tinha o aspecto bronzeado, e agora ele está ficando com o aspecto prateado. Isso já está evidenciando para a gente algumas coisas. Então, íons de cobre se reduzem, não é verdade, só se fosse no sentido contrário. Íons de nitrato se oxidam. Nós removemos os íons nitratos aqui. Ele é um íon que não está influenciando na oxidação ou redução do fenômeno. Bom, vamos observar a prata que a gente ainda não viu, né? Inicialmente eu tenho a prata em solução, então é a prata iônica, e o NOx dela está reduzindo. Eu tenho prata iônica, no sentido de cátion, certo? E ela está se transformando em prata de NOx zero. Então, se o NOx diminuiu, então reduziu, por isso que é o item D. E uma outra coisa que me ajuda a observar é que eu tenho prata na solução. Inicialmente parece que minha solução é transparente, não tem nada aqui. Mas eu consigo perceber a presença de prata iônica nessa solução quando ela começa a reduzir e se transformar em prata metálica, que está se depositando em cima dos fios de cobre. E agora eu consigo ver esse aspecto prateado,
tá bom? Portanto, também não é átomos de prata se oxidam, isso daqui aconteceria, de novo, se o processo fosse o contrário, não é o que a gente está vendo aqui. Aconteceria se eu percebesse o meu objeto prateado sendo desgastado e transformando em outro tipo de metal, ok? Bom, é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos.